Boa noite, irmãos. Graças e paz a todos. Nós estamos aqui nesse canal para o estudo do Catecismo Maior de Westminster. Já há algumas semanas nós temos nos dedicado no estudo desse documento confessional adotado pela nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Temos estudado então pergunta a pergunta, cada uma das doutrinas, bem como as suas implicações. E hoje nós chegamos na pergunta 69. Nós, como sempre fazemos, procederemos com a leitura da pergunta 69, depois eu quero ler um texto bíblico introdutório também. Nós oramos e partimos para a exposição daquilo que é destacado na resposta à pergunta de número 69, que assim indaga: o que é a comunhão em graça que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo? E assim responderam os teólogos de Westminster. Comunhão em graça que os membros da Igreja Invisível têm com Cristo é a participação da virtude da sua mediação na justificação, adoção, santificação e tudo o que nesta vida manifesta a união com Ele. E o texto bíblico, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, deixa eu colocar na tela. O texto diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos orar? Agradecemos-te, Pai, pelo dia, e agora o tempo que teremos estudando a Tua Palavra, bem como a sistematização dela, através deste documento confessional, Catecismo Maior de Westminster. Abençoa-nos nesse propósito, para que sejamos instruídos tal qual a Escritura Sagrada, a viver segundo a Tua vontade neste mundo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, a pergunta 69. Até agora, nas últimas semanas, no geral, nós falávamos da união dos eleitos com Cristo e dos benefícios consequentes dessa relação, que é justamente o que trata a pergunta 69, né? Além da união, quando nós estudamos a pergunta 65, nós vimos que os eleitos usufruem também de uma comunhão com Cristo, que é introduzida agora em seus termos mais específicos na pergunta 69. Como nós temos visto acontecer em todo o Catecismo Maior, algumas perguntas elas são de caráter introdutório para assuntos que serão explorados na sequência. A pergunta 65, por exemplo, ela introduziu aquilo que seria exposto até a pergunta 90. Agora, essa pergunta, especificamente, a 69, introduz, se eu não me engano, aquilo que nós vamos estudar até a pergunta 80 ou 81, alguma coisa assim. Então, por que isso é necessário dizer? É porque nós consideraremos essa pergunta de maneira muito breve. Nós não vamos nos aprofundar nos assuntos mencionados aí, justificação, adoção, santificação, porque nós o faremos nas próximas semanas. Então, assim, de maneira resumida, o que essa pergunta explica, ela trata, né, sobre a nossa participação, a nossa comunhão na obra mediatória de Cristo, que se manifesta em bênçãos espirituais, em benefícios espirituais nesta vida, nesta vida. Então, o catecismo fala de uma comunhão com Cristo. Essa comunhão, ela é resultado da união com Cristo, de onde fluem todas as bênçãos espirituais. Por isso o catecismo diz que participar destas bênçãos espirituais manifesta a nossa união com Ele, mas nós voltaremos a isso no final. Então, tendo sido unidos a Cristo pelo Espírito Santo, foi o que nós estudamos aí nas últimas, talvez 3 ou 4 semanas, né? Nós somos unidos a Cristo de tal forma que somos regenerados e vocacionados eficazmente, é o que estudamos há 2 semanas atrás. Somos vocacionados a responder à pregação do Evangelho, é a chamada externa. E somos assim chamados a responder em fé. E então, nós também nos tornamos participantes de Cristo e dos benefícios espirituais que Cristo conquistou. Para usar uma analogia, a gente vai destrinchar, né, essa complexidade aqui, essa teia, mas para usar uma analogia que nos ajuda a entender a diferença entre a união com Cristo e a comunhão com Cristo, é como se a união representasse o casamento de um homem e uma mulher, né? O exato momento em que eles se tornam uma só carne.
Agora, em decorrência desta união consumada entre um homem e uma mulher, casamento, os bens antes conquistados pelo noivo passam a ser de uso da noiva. Então ela, portanto, não está somente unida a ele, mas porque está unida a ele, também está em comunhão com ele. Então o carro, a casa que antes era somente dele, agora também é dela, né? Isso, naturalmente, mudando o que deve ser mudado em termos espirituais, diz respeito àquilo que nós agora participamos através da obra de Cristo, porque fomos primariamente unidos a Ele. O autor aos Hebreus explora essa relação, essa consequência lá no capítulo 2, nos versos 14 e 15, quando ele diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, o texto bíblico, aí o autor aos Hebreus explora essa distinção também. Cristo entrou em comunhão conosco, né? Participou da carne e do sangue dos homens, da humanidade. Então, fez-se como um de nós, né? Assumiu a mesma forma que nós temos, para que, por sua morte, vencesse a Satanás e assim nos concedesse experimentar dos benefícios de sua vitória. E aí no texto é destacado como livrar-nos da escravidão. Então, o que nós estudamos até então, para de alguma forma resumir e relembrar tudo isso? A união com Cristo, ela diz respeito ao nosso vínculo vital com Cristo, aquele por meio do qual nós existimos enquanto nova criatura. A comunhão, no entanto, diz respeito ao fato de que os benefícios conquistados por Cristo são agora experimentados por estes que foram unidos a Ele, portanto, sendo um momento posterior, logicamente falando. Sim, então é por causa dessa secreta operação do Espírito, Calvino usa essa expressão, a secreta operação do Espírito faz com que nós fruamos, né? É por causa dessa secreta operação do Espírito que nós fruímos de Cristo e de todas as suas benesses. Então é porque o Espírito realizou essa obra em nós, de nos vocacionar, de nos regenerar, vocacionar, para que nós respondamos em fé, nos unindo a Cristo, é que agora nós participamos do próprio Cristo, bem como daquilo que ele conquistou. Então nós estamos em comunhão com ele também. Mas afinal, a grande pergunta, o que é que Cristo conquistou, né? Do que agora os eleitos participam? Assim diz aí, da virtude de sua mediação. A Escritura afirma: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós já consideramos esse texto lá de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Então, a mediação é a obra pela qual Cristo se colocou em nosso lugar, suportou a ira de Deus, satisfez plenamente a justiça divina e, em troca, nos concedeu todos os benefícios da redenção. A virtude de sua mediação, portanto, diz respeito à eficiência, à eficácia dessa obra realizada por ele em nós. Então, nós participamos, em outros termos, do poder dessa obra mediatória que o catecismo exemplifica aqui, em termos mais específicos, como sendo justificação, adoção, santificação e tudo o que manifesta a união com ele. Né? Então, os eleitos estão unidos a Cristo e agora usufruem de tudo o que Cristo conquistou através da sua mediação. Tudo que Cristo conquistou na condição representativa da humanidade, os eleitos agora recebem. Então, qual que é a grande implicação disso? De que não há justificação, adoção, santificação ou qualquer benefício espiritual que não esteja enraizado nessa obra de Cristo. Nós somos justificados porque Cristo foi feito justiça. Porque Cristo conquistou a justiça em nosso lugar. Nós somos adotados porque Ele é o Filho amado em quem nós somos também adotados. Ele é o irmão mais velho. Somos santificados porque Ele derrama sobre nós o seu Espírito que habita e nos transforma. Então, todas as bênçãos espirituais que nós recebemos nesta vida e receberemos na vida por vir, flui do nosso mediador. É uma conquista de Cristo, da qual os eleitos então participam quando unidos a Ele. Porque Cristo morreu e ressuscitou, na condição de nosso mediador, nós recebemos benefícios em nossa justificação, como veremos nas próximas semanas, nós somos justificados
mediante essa obra de Cristo. A mesma coisa se aplica à adoção e à santificação. Porque Cristo morreu e ressuscitou na condição de nosso mediador, é que o Espírito nos habilita a lutarmos contra a nossa carne, a nos santificarmos. Então, o catecismo encerra com uma expressão geral, né, afirmando que esta comunhão também se dá em tudo, em tudo o que manifesta a união com Cristo nesta vida. Ou seja, não há uma bênção espiritual que acompanhe a salvação que não seja empoderada, capacitada por essa obra mediadora de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Naturalmente o texto está falando aqui das regiões celestiais, né? Mas o catecismo fala da vida presente. Nós perceberemos que as duas expressões são verdadeiras, né? Tudo isso, o que seriam, então, tudo o que nessa vida manifesta a união com Ele? Isso vai incluir o perdão, o consolo, a perseverança nossa na fé, comunhão dos santos, a garantia da nossa salvação, enfim, todas as bênçãos espirituais que nós consideramos, que nós já usufruímos nessa vida, é disso que o catecismo está falando. Portanto, viver em comunhão com Cristo é compartilhar continuamente os frutos da sua obra redentora, no tempo presente. A despeito disso, já havia ah, ah, afirmado, né, as duas expressões são verdadeiras, essa comunhão que nós já experimentamos no presente é apenas uma antecipação da plenitude das bênçãos espirituais, das quais nós participaremos no porvir. Ah, essa, essa afirmação também a respeito da obra de Cristo e a relação intrínseca que há da nossa comunhão nestes benefícios através da obra de Cristo também nos serve como segurança. O fato dessas bênçãos terem sido conquistadas por Cristo, somado ao fato de que nós nos tornamos participantes delas por uma obra do Espírito, garante que nós jamais percamos qualquer um destes benefícios. Nós não deixaremos de ser justificados, nós não deixaremos de pertencer à família da fé, nós não deixaremos de ser santificados, nunca, por razão nenhuma, justamente por causa da virtude da sua mediação, o poder, a eficácia da sua mediação. Então, que Deus, assim, possa nos abençoar com estas verdades profundas para o nosso coração, que impactam muito na forma como nós vivemos a nossa vida, como nós pautamos aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, como nós recebemos, por exemplo, o perdão, e assim Deus nos ajude até aquele dia que nós experimentaremos plenamente de cada uma destas bênçãos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, e encerrar o nosso estudo. Agradecemos-te, Senhor, primeiro pelas bênçãos espirituais que nós herdamos, das quais nós participamos através do Senhor, nosso mediador. Nós te bendizemos por reconhecer que não merecíamos, somos rebeldes, pecadores, mas ainda assim, o Senhor nos fez participantes, nos fez comungar com o nosso Redentor, cada uma destas bênçãos espirituais. Nós te agradecemos e louvamos por isso, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a valorizar estas bênçãos, reconhecendo o alto preço que foi pago por cada uma delas, reconhecendo a tua misericórdia e graça em nos tornar participantes, mas também reconhecendo o benefício absoluto que nós temos em nos apropriar de cada uma destas bênçãos. Assim nós pedimos que o Senhor nos guarde até aquele dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus assim possa abençoá-los. Desejo aí um bom resto de quarta-feira a todos. Nós voltamos aí na semana que vem, iniciando o assunto da justificação. Até lá. Tchau, tchau. Deus abençoe.